coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... صور شلون سيارتي مخرجات؟ ياسين هاي واقع عليها؟ والله ما يمكن استا يا ربي. واقع اساس الدامات. هاي شلون واقع عليها؟ لا شلون مسدود؟ شلون تحترق؟ توقع عليهم. اي يا لا واقع. ايه يا ستار. لا واقع. Assassinato militar preventivo, uma resposta prometida. O Irão garante que vai retaliar ao assassinato de um general seu por parte dos Estados Unidos. Analistas receiam consequências devastadoras e imprevisíveis. Euronews Noite, bem-vindo. 3 dias de luto e a promessa de uma resposta implacável contra os Estados Unidos. O Irão garante retaliação pelo assassinato de Qassem Soleimani. A situação pode piorar na Austrália. Espera-se o aumento das temperaturas e ventos fortes quando há mais de 200 incêndios ativos. Rally Dakar tem o tiro de partida no domingo pela primeira vez na Arábia Saudita, um país denunciado por organizações de defesa dos direitos humanos. 3 dias de luto e a promessa de uma resposta implacável contra os Estados Unidos. O Irão garante que não vai tardar a retaliação pelo assassinato de Qassem Soleimani, o número 2 do regime iraniano. O Pentágono anunciou reforço da presença militar no Médio Oriente com 3.000 homens. Os destroços do veículo onde seguia Qassem Soleimani junto ao aeroporto internacional de Bagdade atestam a violência do ataque aéreo lançado pelos Estados Unidos. O general iraniano, que era considerado na prática como um dos homens mais poderosos do Médio Oriente, morreu juntamente com Abu Mahdi al-Muhandis, o responsável pelas forças paramilitares xiitas no Iraque. O general Esmail Ghani é a figura do regime que vai substituir o agora mártir Soleimani. A onda de choque que invadiu o Irão não tardou a ganhar forma de resposta. A vingança, promete-se, será implacável. Os movimentos de resistência no Iraque, na Síria, no Líbano e em todo o lado estão de luto por Soleimani e querem vingança pelo sangue derramado. O Ayatollah Ali Khamenei fala mesmo em Soleimani como o símbolo internacional da resistência. O Irão mergulhou em 3 dias de um luto que não vai dissipar-se tão cedo. Qassem não era apenas um combatente, ele representava a esperança dos oprimidos de todo o mundo. Neste mesmo dia há vários Qassem Soleimanis a nascer. O presidente norte-americano escreveu no Twitter que Soleimani foi responsável pela morte de milhões de pessoas e que já devia ter sido abatido há muito tempo. Israel apoiou de imediato a decisão de Trump. França e Alemanha apelam à contenção. Como não podia deixar de ser, o que sabemos da reação de Donald Trump sabemos-lo através do Twitter. Numa série de publicações, o presidente americano escreveu que o general Qassem Soleimani matou ou feriu milhares de americanos e foi direta e indiretamente responsável pela morte de milhões de pessoas, incluindo manifestantes no Irão. Mesmo que o Irão não admita, Soleimani era odiado no país e termina, devia ter sido abatido há muitos anos. Um discurso muito idêntico
ao do primeiro-ministro israelita. Qassem Soleimani é responsável pela morte de cidadãos americanos e de muitas outras pessoas inocentes. Ele estava a planear mais ataques. O presidente Trump tem todo o mérito por agir rapidamente e de forma decisiva. No Líbano, o líder do Hezbollah deixou bastante claro que o grupo xiita pretende continuar o caminho de Soleimani e garantiu que os assassinos criminosos do general iraniano terão o castigo certo. Da Europa chega a posição do governo francês com apelos à moderação. Sim, acordamos num mundo mais perigoso. A escalada militar é sempre perigosa. É perigosa em todas as frentes. Por isso é que França procura sempre condições para a estabilidade e vai continuar a fazê-lo. A Alemanha apontou responsabilidades, mas também falou em mitigar o contexto. A ação americana é uma reação a uma série de provocações da responsabilidade do Irão. Estamos num patamar perigoso nesta escalada. Cabe-nos a nós ajudar a acalmar a situação com prudência e contenção. Os soldados alemães que estão ainda no Iraque, onde dão formação aos militares locais, receberam ordens para não saírem das bases onde se encontram. A Euronews falou com a especialista em assuntos do Médio Oriente, Beatriz Iobero, que nos deu a sua visão sobre o incidente. As tensões entre os Estados Unidos e o Irão têm aumentado nas últimas semanas, com o Iraque a ser o palco para ataques de parte a parte. Jornalista especialista no Médio Oriente, Beatriz Iobero, explica que as consequências deste último golpe de Washington, que matou em Bagdade o líder das tropas de elite iranianas, ainda são difíceis de prever. Há uma situação delicada com todo o processo nuclear. Os Estados Unidos também nas últimas semanas impuseram novamente sanções ao Irão. Portanto, o que se pode esperar novamente por parte do Irão são ataques possivelmente em bases americanas na região. De hecho, hay que recordar, Estados Unidos mantiene a 5.000 efectivos. Devemos recordar que os Estados Unidos ainda mantêm 5.000 soldados em solo iraquiano, embora haja anúncios do Pentágono de que podem retirar metade deles num curto prazo, ainda há 5.000 efetivos em solo iraquiano. Estão também no Iraque as forças Quds, que são forças iranianas, portanto, se houver algum tipo de resposta, ela será no Médio Oriente. A estratégia de Washington surpreende os analistas por causa das consequências que pode ter na desestabilização de uma região ainda marcada pelo terrorismo do Daesh. Estados Unidos não só ha carregado contra os iraníes nos últimos meses, também ha carregado ou ha deixado. É preciso lembrar que os Estados Unidos não só agiram contra os iranianos nos últimos meses, como também deixaram os curdos na Síria, de alguma forma à mercê do governo turco de Erdogan. Todos têm sido um ativo muito importante na luta contra o Daesh e estão ativos no território contra o Daesh, como era o caso de Soleimani. A pergunta dos analistas é o que é que os Estados Unidos estão a fazer com a sua estratégia de matar agentes que têm lutado contra o Daesh há anos e que estão vivos e ativos no território contra o Daesh. E esse era o caso do general Soleimani. É certo que havia dúvidas e pesava uma sombra sobre ele e sobre as suas possíveis atividades contra os Estados Unidos no Iraque, mas foi um ativo muito importante com as suas forças na luta contra o Daesh. Importante como suas forças do movimento popular na luta contra o Daesh no território. O ataque surpresa dos Estados Unidos teve impacto nos principais mercados financeiros, em particular de crudo. O barril de Brent, para entrega em março, chegou a estar cotado nos $68,1, um aumento de quase 4% em relação ao dia anterior e um máximo desde setembro. O barril de West Texas Intermediate chegou a subir 3,74% para os $63,47, o valor mais elevado dos últimos 7 meses. Os mercados bolsistas tiveram reação contrária e cederam à aversão dos investidores ao risco. As principais bolsas europeias encerraram no vermelho e Wall Street registrou desvalorizações.